Bom dia a todos, bom dia a todas. Estou aqui com dois economistas ilustres, dois economistas importantíssimos do cenário nacional. Um que dispensa a apresentação de uma longa trajetória no mundo da economia, o doutor Beluso, e Paulo Gala. Bom dia, Beluso. Bom dia, Paulo Gala. Bom dia, Alberto. Bom dia, professor Beluso. Prazer conversar com vocês nessa manhã de sábado, né? Está no mudo. Beluso, o seu microfone está no mudo. Beluso está no mudo. Eu deixei no mudo para ouvir bem vocês, então é bom a gente primeiro ouvir e depois falar, né? Que é uma regra que não é muito obedecida no mundo de hoje. Mas eu estava ouvindo vocês, eu queria dar um abraço aí ao Alberto. Nós nos encontramos uma vez, né, Alberto? Exatamente. Numa reunião muito interessante, na casa de amigos, e estou revendo o Alberto hoje. De vez em quando eu vejo as lives dele, eu acompanho. E o Paulo Gala é uma pessoa queridíssima, um economista jovem que, na verdade, nos oferece a oportunidade de debater as coisas, de discutir. E o tema dele é a indústria, que, na verdade, é uma ideia assim um pouco menosprezada hoje pelos economistas da corrente principal, que acham que produzir banana e produzir computador dá na mesma. Mas isso eu vou deixar para o Paulo falar, né? Desculpa só interromper. O André Roncalha está entrando aqui. Vou mandar o link para ele um segundinho. Olha, pessoal, é importante, né? O Paulo, essa conversa de agora está anunciado aí no YouTube, nas minhas redes sociais, nas redes sociais do Paulo Gala, do professor Beluso, do André Roncalha. Enfim, a gente anunciou bastante essa conversa. Ela tem como objeto central, tem como assunto central o livro que Paulo Gala e André Roncalha estão agora lançando. Esse livro é um livro que ele já está no formato eletrônico, está no formato online, e a ambição, né, com a ajuda de todo mundo da internet, a ambição é que o livro seja impresso. Então, aqui é uma exposição sobre o livro, né, livro esse que o professor Beluso faz o prefácio, uma exposição, uma avaliação do livro, uma análise do livro, uma exposição, né, essas coisas, né, Paulo? É interessante até você falar do making of de um livro desse, porque quando a pessoa adquire o livro, ela vê o livro, mas e o que veio antes dele, né? Claro. Por que do livro, né? Toda a concepção. E o objetivo é pedir para você, humildemente, pedir para você um auxílio, né? Um auxílio para que um auxílio financeiro pequeno, né? Para que o livro seja editado no papel, né? E para isso, né? É simples. O blog do professor Paulo Gala é um blog muito conhecido. É só botar lá blog Paulo Gala no Google, você entra lá. E é possível dar essa contribuição financeira num valor pequeno, R$20, 20, R$30, para que o livro seja editado no papel. Tá? Com a palavra, Paulo Gala. Obrigado, Alberto. Obrigado, Beluso. O André Roncalha me escreveu aqui, deve estar aparecendo por aí já. Ele deve pintar na sua tela aí, Alberto. Ele teve um imprevisto, mas, enfim, não impediu dele participar aqui comigo. Está chegando aí. Ele deve estar chegando aí. Bom, um prazer enorme estar aqui para conversar sobre esse livro, né? E eu vou tentar explicar rapidamente, aí nos 20, 25 minutos no máximo, a ideia do livro, porque eu estou, na verdade, mais interessado em ouvir os comentários do professor Beluso, né? Ele fez um prefácio incrível, né, para o livro. Enfim, de tão bem feito que está, nem parece que é prefácio, né? Parece que, na verdade, é um capítulo, talvez o capítulo dos mais importantes do livro, porque ele conta uma história da indústria ali que é fantástica, né? Bom, o título do livro é Brasil, uma economia que não aprende. Ele é um título provocativo, né? Talvez o título mais correto fosse Brasil, uma economia que já aprendeu e deixou de aprender, né? Que perdeu a capacidade de aprender, né? E o pilar do livro, central, é a ideia da indústria, de industrialização e de desindustrialização. Só que a gente procurou escrever um livro, Alberto, até aproveitando o comentário que você fez, a gente aproveitou para escrever um livro da maneira mais didática possível, né? E que tentasse chegar nas pessoas que não são economistas, no leigo, né? Para a pessoa entender a importância desse debate, né?
e poder acompanhar o debate, fazer o debate de maneira aberta, de maneira engajada, tirando a linguagem hermética dos economistas, né? Que é uma linguagem que acaba até virando uma linguagem de poder, né? Os economistas fazem questão de não explicar as coisas para parecer que eles são aqueles sábios, né, da montanha, que só eles podem fazer a leitura das escrituras, né? E isso ficam lá na Torre de Marfim, né? E isso a gente acha muito ruim. Então, o primeiro objetivo do livro é trazer de maneira bem didática, né, para leigos, economia sem economês, essa discussão da importância da indústria, que acaba se confundindo com o desenvolvimento econômico, né? Até a gente coloca na epígrafe do livro a definição da palavra indústria em português, castiço, né, que é aptidão, destreza, habilidade de fazer coisas, né? Então, o Brasil que não aprende, na verdade, é um Brasil que não tem mais indústria, né? A gente poderia colocar esse título até, né? Então, indústria se confunde com aprendizado. E esse é um esforço que a gente faz no livro também, de mostrar que indústria é muito mais do que indústria, né? Indústria é aprender, né? É a capacidade de produzir, é a capacidade de inovar, né? A indústria, como dizem os economistas, é o locus privilegiado da inovação tecnológica. A gente poderia, inclusive, trocar o termo indústria por tecnologia, né? No final do dia, é praticamente impossível discutir tecnologia e inovação tecnológica sem usar a indústria, né? É na indústria que a inovação tecnológica ocorre fundamentalmente, e os outros setores, né, que aumentam sua produtividade por conta de inovações, também, via de regra, são inovações industriais, né? Então, a agricultura fica mais produtiva porque tem trator, colheitadeira, parte de químicos, né? O setor de serviços fica mais produtivo porque tem computador, tem Zoom, né? São todos produtos que foram concebidos no setor industrial, né? Que hoje em dia também já se espraia para um setor de serviços empresariais e serviços mais sofisticados, né? Não os tradicionais, de modo que a indústria é uma espécie de coração tecnológico da economia, né? É isso que a gente procura mostrar no livro. E é neste coração tecnológico que se dá o aprendizado, né? O aprendizado produtivo. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, aproveitando até que o André entrou aqui e se juntou a nós. Esse aprendizado produtivo não é trivial, né? Não é a primeira coisa que você sentar numa cadeira da escola e aprender, que envolve técnicas produtivas, conhecimento produtivo de fato, várias empresas e assim por diante, né? Então, o outro grande objetivo do livro é esse, de mostrar que indústria é muito mais do que só indústria, né? Eu até me acuso, acho uma coisa incrível, né? Aproveitando que o Beluso comentou do debate, né? Porque os economistas de cunho mais liberal, eles defendem essa ideia de que o que você produz não importa, né? Então, você pode ser rico produzindo bananas, você pode ser rico tendo uma economia de padarias, você pode ser rico produzindo satélites, não importa o que você produz, o que importa é que você faça aquilo com produtividade, né? E tem muita gente que me acusa de ser lobista da indústria, que eu trabalho para os setores industriais, né? Então, eu acho uma coisa bizarra isso, né? Não tenho nenhuma ligação com a indústria whatsoever, né? Acho que a última vez que eu conversei com um industrial deve fazer, sei lá, um ano, né? Então, o ponto não é esse. O ponto é que quando a gente faz uma análise do funcionamento da economia, a gente percebe claramente que tem um setor que é chave, que é estratégico, que é o setor industrial. Por quê? Porque é lá que se dá a inovação. Lá é o motor tecnológico e de inovação da economia. Então, uma economia que perde o seu setor industrial, ou que tem um enfraquecimento do seu setor industrial, como é o caso do Brasil, né, que passa por uma desindustrialização, que é a perda do espaço da indústria no PIB, e é uma desindustrialização, a gente discute isso também no livro, é uma desindustrialização prematura, né, ou seja, a gente começou a se desindustrializar ainda no nível de renda per capita muito baixo, de 10 mil dólares, né, que é diferente de uma desindustrialização de um país muito rico que tem 25, 30 mil dólares de renda per capita, que é uma desindustrialização natural. Num país muito rico, a indústria fica tão sofisticada, tão produtiva e tão high-tech que ela passa a empregar poucas pessoas, né, que fazem coisas muito, muito sofisticadas com muita produtividade. Então, a perda de espaço da indústria num país muito rico se dá por um bom motivo, porque a indústria ficou absurdamente produtiva e com um conteúdo tecnológico gigantesco. Enquanto que o que ocorre no Brasil é o contrário, né? A perda de espaço na indústria se dá porque a gente está perdendo a corrida industrial, a gente está literalmente sendo surrado no mercado mundial pelas indústrias dos países ricos e a nossa indústria não consegue, vamos dizer assim, keep track, né? Não consegue acompanhar
essas inovações e está perdendo espaço, a gente está, de fato, se desindustrializando. Uma outra maneira fácil de entender isso é pensar na escada tecnológica, né? O país rico é aquele que consegue subir a escada tecnológica para chegar lá nos degraus mais altos, né? Então, o coração da tecnologia de ponta está nos degraus mais altos da escada tecnológica. E a subida da escada tecnológica é o processo de industrialização. O problema é que o Brasil e as economias emergentes de renda média pararam ali no degrau do meio, né? Que os economistas chamam de armadilha da renda média, né? A armadilha da renda média porque tem um monte de países se estapeando ali no meio da escada e alguns caindo da escada até, que é o caso brasileiro, né? Quando a gente olha a Argentina, Brasil, África do Sul, todos esses países chegaram na renda média, mas não conseguem avançar mais. Eles perderam a habilidade, até porque os degraus mais de cima são mais difíceis de se subir, né? Porque tem gente lá que já ocupa, inclusive, como a gente brinca, né, André? Eles atiram objetos nos que vêm lá de baixo, porque eles são empresas multinacionais muito poderosas. Eles não fazem isso por mal, eles fazem isso porque eles estão lá para defender o mercado deles, para defender o produto deles, né? Então, é difícil mesmo, né? Ficar rico, né? Como diz o Beluso, né? Manda quem pode e obedece quem tem prejuízo. Ficar rico não é para quem quer, ficar rico é para quem pode. É uma tarefa realmente hercúlea, né? E tudo isso que eu estou contando, na verdade, já enfim, os economistas chamados estruturalistas ou cepalinos, né? E a gente tem aqui talvez um dos maiores expoentes, dos economistas mais importantes dessa linhagem no Brasil e no mundo, que é o professor Beluso. A gente está careca de saber disso, né? Essas ideias já estão na CEPAL, estão no Preves, estão no Furtado, estão no Antônio Serra, em Nápoles, 2600, né? A grande questão é que, hoje em dia, a gente tem muito mais instrumentos teóricos e empíricos para mostrar isso, né? Eu brinco que os economistas cepalinos, eles assistiam esse fenômeno que a gente está falando, numa televisão em preto e branco, né? Hoje a gente tem uma tela 4K, HD, com alta definição. Inclusive, esses métodos que eu tenho trazido de complexidade econômica, os econofísicos trouxeram a partir de análise de bancos de dados gigantescos, né? Nada mais é do que uma metodologia empírica para a gente assistir numa tela de alta resolução, HD, o que o Prebisch e o Furtado diziam, né? A gente consegue ver de maneira cristalina, né, todos esses fenômenos, né? Então, o que aconteceu no Brasil foi, vamos dizer assim, um processo em que a gente perdeu essas capacidades, a gente está se desindustrializando e a sociedade brasileira entrou numas de achar que tudo que a gente fez no passado era errado, né? Ou pelo menos o campo majoritário, né, dos economistas mais liberais e a sociedade, né, na sua maioria, meio que embarcou nessa ideia de que o Brasil fez 50 anos de erros, então precisa ser tudo desfeito, né? Tem uma frase que a gente brinca até do Gustavo Franco, que é "We have to undo 50 years of stupidity", né? Que eu acho que representa bem essa ideia de que tudo que o Brasil... Porque como o Brasil parou de crescer nos anos 80 e 90 e começou a ter dificuldades, tirando aquela janela da era Lula ali, que a gente cresceu muito na primeira metade, né? Essa interpretação de que o Brasil fez tudo errado ganhou muita força, né? Em vez de a gente olhar o passado e ver onde a gente acertou e onde a gente errou, a interpretação de que a gente fez tudo errado e que a gente precisa vamos dizer assim, fazer o oposto, ganhou muita força na sociedade. Então, isso a gente também tenta mostrar no livro, né? Que quando a gente analisa esses processos econômicos e históricos, a gente precisa ser capaz de separar o joio do trigo, né? Não dá para a gente ter uma atitude traumática, né? Falar, putz, o Brasil começou a parar de crescer, perdeu espaço para a Coreia, perdeu para a China, desde os 80 e 90. Então, acho que toda a industrialização brasileira foi errada, a gente não deveria ter se industrializado, a gente deveria ter seguido nossa vocação agrária, ou até mesmo, como falou o ministro Paulo Guedes ontem, né? O gasto do governo destruiu a economia, o Estado desenvolvimentista destruiu a economia, então o que a gente tem que fazer é desmontar tudo, acabar com tudo, desmontar o Estado, não ter mais ideias desenvolvimentistas e deixar o mercado simplesmente funcionar, que automaticamente ele vai trazer o desenvolvimento econômico. Então, também essa ideia a gente combate no livro, né? O buraco é muito mais embaixo, né? Realmente muitas experiências desenvolvimentistas, né, de tentar produzir o avanço tecnológico foram feitas no Brasil, na América Latina, na África do Sul e na Ásia, e não deram certo, né? Não deram certo porque é uma luta difícil, né? Como eu e o André colocamos, é uma espécie de briga do Mike Tyson contra um peso-pena, né? Então, a nossa indústria é um peso-pena que vai lutar contra o Mike Tyson, né? Por que Mike Tyson? Porque as empresas ricas já têm o domínio tecnológico, o core, as patentes, a escala, já tem os mercados
todos articulados, né? Então, essa luta de uma empresa emergente, né, brasileira com uma multinacional é muito difícil, né? Quando você vai lutar com o Mike Tyson, a probabilidade é que você vai tomar uma surra mesmo, né? E aí você vai perguntar, por que eu apanhei do Mike Tyson? Falar, pô, porque ele é o Mike Tyson e você não é um lutador de boxe, vamos dizer assim, de primeira, né? Então, essa assimetria já está embutida no sistema produtivo mundial e no sistema de manufaturas, né? Na chamada corrida industrial, né? O que os economistas cepalinos chamavam de centro-periferia, que a gente fala bastante no livro, é justamente essa ideia de que o core já tem esse domínio tecnológico, né? Que é onde estão os bons salários, né? Onde está a economia de escala, a economia de escopo e o alto conteúdo tecnológico, e a periferia, que são os países pobres e mais pobres, não tem esse domínio do core tecnológico. Eles tentam subir essa escada ou esse platô para chegar lá em cima, mas eles têm que fazer isso num ambiente concorrencial muito violento, né? Ou melhor, eles estão tentando concorrer aqui, lá em cima o mercado está concentrado e as empresas de cima não deixam as empresas de baixo subirem pela própria natureza do sistema econômico, né? E isso se aplica fundamentalmente à parte industrial. A parte de serviços tradicionais, ela não tem muita diferença entre a maioria das economias do mundo, né? O serviço tradicional, cabeleireiro, manicure, pedicure, restaurante, lojista, atendente, taxista, não é isso que diferencia os países, né? O que diferencia os países é a manufatura high-tech e os serviços sofisticados. É aí que está a diferença, né, da riqueza e da pobreza das nações. Inclusive, como o Beluso sempre destaca a ideia da hiperindustrialização, os países muito ricos são aqueles que conseguem fazer a indústria se entranhar, né, no sistema agrícola e no sistema de serviços também, que acaba até ganhando mais produtividade, né, apesar de não ter tanta facilidade, né? Então, eu vou concluir aqui essa apresentação rápida, né, tentando resumir o que tem lá no livro, né, reforçando a ideia de que indústria é muito mais do que indústria. Indústria é um aprendizado, né? Até um dos livros que nos inspiraram, esse livro que eu tenho aqui do Stiglitz, que é o Creating a Learning Society, né? Creating a Learning Society é uma sociedade que é capaz de aprender a fazer coisas, né? Uma sociedade que aprende, que é mais do que tudo uma sociedade industrial ou superindustrial, mas não é a indústria de sapato, de queijo, de alimento, de cigarro, de bebida. É a indústria de supercondutores, de reatores nucleares, de máquinas mecânica de precisão, química fina, é a nata tecnológica do planeta, né? Então, é essa escada tecnológica que o Brasil deveria subir para se desenvolver, só que a gente está, na verdade, caindo, né? A gente está caindo pelas tabelas, como diria o outro. Então, eu vou encerrar aqui, enfim, só para dar o pontapé inicial aí do resumo das ideias básicas do livro. Bom dia, André. Bom dia. Bom dia. Desculpe o atraso. Não, sem problema. Olha só, passando a palavra ao André, eu vou colocar aqui uma questão, tá? Paulo, não sei, acho que vocês dois são autores, qualquer um pode... uma questão que eu penso assim, como cabeça de leigo, né? A minha área é ciência política, né? Convivo com muitos economistas. Eu acho que muitos que vão assistir ao que vocês estão falando aqui, essa live, depois ela fica lá depositada, circula muito, podem se fazer a seguinte pergunta, tá? Que é uma pergunta que eu acho que vocês precisam abordar, que é o seguinte: você diz, Paulo, que é a indústria que puxa a economia. Eu entendo, tá? A questão não é minha, eu estou pensando na cabeça dos outros. Eu entendo. Mas quando você vê o PIB dos países, tem lá indústria, serviço, agricultura, né? O percentual da indústria é menor do que o dos outros, né? A pessoa precisa entender essa relação. Vocês dizem, de novo, não sou eu que tenho essa questão, eu entendo perfeitamente, mas a maioria dos leigos não entende por que a indústria puxa a economia, se quando tem lá o percentual do PIB, a indústria gera um percentual menor do que o setor de serviços, por exemplo, que é o que acontece. Eu acho que isso é importante, que as pessoas entendam por que é assim. Tá bom. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom dia, Alberto Carlos, muito obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui, uma honra estar aqui também com o professor Beluso, com o Paulo. Inicialmente, eu gostaria de dizer que o Paulo me convidou para escrever o livro porque a gente queria escrever coisas que a gente está careca de saber. Então, ele falou, nada melhor do que um exemplo visual. Especialmente, né? Você, né? Exato, então. Aí ele falou, olha, o André, ele representa bem o que a gente está querendo dizer, que são coisas assim que... Sabe, não dá mais para não falar,
porque são coisas que a literatura já consagrou há pelo menos 30 anos, né, ou mais, e não dá mais para a gente ficar debatendo essas questões de uma maneira apenas com base no que a gente acha que as coisas deveriam ser e não com base no que efetivamente a ciência, né, está dizendo. Então, o propósito, e aí eu já respondo a sua pergunta, o propósito do nosso livro é justamente tentar nivelar um pouco o debate, né? Tirar do terreno da chacota, do terreno de a gente só quer dar dinheiro para o grande empresário, a gente só quer dar dinheiro para amigo de político, né? Esse não é o propósito do desenvolvimento industrial, muito embora desenvolver industrialmente implique você, né, passar dinheiro para outras pessoas que antes não estavam ganhando do jeito que as que estão hoje, né, no topo da hierarquia social estão ganhando. E não é à toa que quando você vai mudar a estrutura de recompensas da economia, quem está no topo fica irritado. Fala, não pode mudar porque agora as coisas estão boas, vamos só deixar, né, as finanças no lugar, deixar o governo estável e, continua lutando para subir aqui onde eu estou. Quando eu não quiser mais eu me aposentar, eu abro um espaço para você chegar. Evidentemente, nenhuma transformação social e estrutural ocorre se a gente respeitar isso. Então, de pronto, se a gente quiser escalar essa escada tecnológica, a gente vai ter que fazer mudanças, né, na maneira como a gente organiza a produção. E ainda para a sua pergunta, é evidente que quando você vai olhar as estatísticas dos países, você vai ver que a indústria ela representa pouco. E isso é o caminho natural, entre aspas, que os países desenvolvidos percebem o processo industrial. Como o professor Beluso gentilmente colocou na coluna dele no Valor, em que ele praticamente nos forçou a publicar o livro, né, ao publicar a coluna, ele falou, agora publiquem o livro, porque já está aí no mundo. Né? Aí ele coloca muito bem, a indústria endogeniza o progresso tecnológico. O que significa isso? Ela torna automático o progresso tecnológico. Agora, isso é diferente de você dizer que a indústria sempre vai dominar a produção de valor adicionado no PIB, que são duas coisas diferentes. Então, a indústria, conforme o tempo vai passando e as economias vão se desenvolvendo, a agricultura diminui a sua participação, porque o valor daquilo que se produz na agricultura é muito menor comparativamente ao valor das outras coisas, indústria e serviços, mas a indústria também vai diminuindo a sua participação no PIB. E ao longo do tempo que você vê a trajetória natural, entre aspas, de desindustrialização, em que grande parte do valor adicionado na economia é feito no setor de serviços, essencialmente porque grande parte da mão de obra vai para aquele setor. Então você tem menos substituição de mão de obra por máquina. Mas o problema é o seguinte, como é que você faz um setor de serviços sofisticado, em que as pessoas ganhem bem, em que as pessoas tenham vontade de voltar para o trabalho, em que elas não tenham que carregar saco nas costas o dia inteiro, ter problema de coluna, problema de pressão, obesidade, esse monte de problemas, se você não tiver, né, uma produtividade boa. Então, evidentemente, chegar num estágio de desenvolvimento em que o setor de serviços oferece boas oportunidades de emprego, implica você passar pela industrialização. E aí, novamente, o conceito de indústria não é o equivalente a chão de fábrica apenas. Né? A gente está falando como essa capacidade de aprender, essa capacidade de inovar. E aí vem o problema que, normalmente, é o que distorce essas discussões, que as pessoas pegam esse dado que você falou e dizem assim, olha, por que a gente vai ficar gastando força, gerando corrupção, criando campeões nacionais, pegando o dinheiro do Tesouro, dando para o BNDES? Estados Unidos, você pega todo mundo, olha, baixinha a fração do PIB produzido pela indústria. Porque esse dado não é o dado relevante. O dado relevante é a indústria per capita. É quando você pega a densidade industrial e coloca no nível da população. E aí a figura muda radicalmente de imagem. Porém, nessa parte do debate, eles não gostam de entrar. Então, quando a gente joga esse dado, geralmente, não, isso gera corrupção, para de fazer tudo, para de fazer porque é um problema, você está distorcendo os preços de mercado, você está distorcendo a alocação da economia, aí gera esse problema da má alocação, né, que nasce como uma resposta a toda e qualquer, né, vamos dizer assim, desgosto que a indústria traga. E com isso a gente tenta, na verdade, com esse livro, desmontar esse argumento muito fácil. Não, vamos fazer um argumento que é sólido e dizer o seguinte, quando a gente adensar a indústria por trabalhador, ele não vai mais precisar da indústria. Ele vai poder trabalhar no setor de serviços e chegar rápido no trabalho, ou agora, né, nem ir mais para o trabalho, ele pode trabalhar de casa. Eu até brinquei essa semana que o Schumpeter ele definiu o desenvolvimento econômico quando
as trabalhadoras conseguem usar a meia de seda que só a princesa podia usar. Né? E ele falou, olha, esse é o processo de desenvolvimento. E aí eu brinquei essa semana que depois dessa pandemia, o conceito de desenvolvimento é quando a maioria dos trabalhadores consegue fazer home office. Eles não precisam mais ir até o lugar, porque hoje é essa desigualdade que está colocada no nosso país. Pessoas que podem usar a tecnologia a seu favor, continuar ganhando ou tendo uma redução moderada de salário, e as pessoas que estão expostas ao vírus, porque elas não têm rendimento qualquer. E depois do artigo que a gente publicou ontem, eu comecei a receber um monte de mensagens das pessoas falando, vocês têm razão, o dinheiro não está chegando na gente. Então, uma situação como essa está representando uma economia subdesenvolvida. E aí eu termino citando o Celso Furtado, em que ele dizia que o desenvolvimento é quando o indivíduo, o ser humano, consegue enriquecer o universo à sua volta. E eu pergunto, qual é a possibilidade que grande parte da nossa população tem de enriquecer o universo à sua volta se ela está lá se expondo à probabilidade de pegar uma doença fatal? Deixa eu só fazer um adendo aqui, aproveitando o gancho do que o Alberto fez a pergunta, depois a gente passa para o Beluso, que eu queria realmente ouvir o Beluso. Só um ponto que o André já mencionou, mas eu queria explorar, Alberto, que você falou, que é o seguinte, quando você olha a estrutura do PIB de um país rico, realmente a indústria representa pouco, 10%, depende do país, né? Se você olhar hoje Coreia e Alemanha, você vai ver que eles ainda têm 15%, 20%, até 25% do PIB. Mas existe uma confusão aí que o André tocou e que eu quero explorar mais, que é a seguinte, ter uma participação da indústria baixa no PIB não significa que você tenha uma indústria pequena. Né? Vou dar um exemplo. A economia americana tem uma produção industrial de 2 trilhões de dólares. É a segunda maior indústria do mundo. A primeira já é a China, tem 4 trilhões de dólares. Né? Quando você olha o PIB americano, a indústria representa 10% do PIB americano. Aí você vai falar, a indústria americana não é representativa? Como é que você vai falar que uma indústria que produz 2 trilhões de dólares por ano, que é a segunda maior indústria do mundo, não é representativa? Como é que você vai falar que não tem indústria nos Estados Unidos? Mesmo caso vale para a Austrália, né, que é uma queridinha dos economistas liberais no Brasil. A produção industrial da Austrália, manufatureira, gira entre 80 e 85 bilhões de dólares. Ela está entre as 20 maiores indústrias manufatureiras do mundo. Né? Para vocês terem uma ideia, a produção industrial brasileira é de 180 bilhões de dólares. Só que o Brasil tem 210 milhões de habitantes, né? A Austrália tem 30 milhões. Né? Então, a indústria é importante na Austrália. Né? Quando se produz 80 bilhões de dólares por ano, entre as 20 maiores do mundo, não dá para dizer que não tem indústria. Né? Ocorre que, quando esses países ficam ricos, eles começam a desenvolver mais o setor de serviços, que o André muito bem colocou, aí o setor de serviços acaba ocupando mais espaço relativo do PIB. Mas todos esses países passaram por um momento em que a indústria representou 20%, 25% do PIB, 30% do PIB. Isso é o que a gente discute no livro, os economistas chamam do arco da industrialização. Então, a industrialização ela faz um arco. E lá no final do arco, o produto industrial per capita é muito elevado. Vou de novo citar o caso de Austrália e Nova Zelândia. A Austrália e Nova Zelândia têm um PIB industrial per capita de 3 mil dólares, que é o triplo do brasileiro, praticamente. Né? Os Estados Unidos tem um PIB industrial per capita de mais ou menos, faz a conta, 300 milhões de habitantes, vai dar aí uns 6, 7 mil dólares se eu não estou errando na conta aqui, qualquer coisa como 5, 6 mil dólares de PIB industrial per capita. Né? A Suíça tem um PIB industrial per capita de 10 mil dólares. Né? Então, per capita, ou seja, a quantidade de produto industrial que aquela sociedade gera é muito elevado. Né? Então, isso reforça o nosso ponto no livro da importância do setor industrial. Tá? Quando você fica rico, o setor de serviços vai se expandindo e, principalmente, o setor de serviços sofisticados e serviços empresariais. Né? A característica de uma economia rica é que ela tem serviços empresariais, serviços sofisticados e manufatura ultra high-tech. Isso se reflete nos dados como um produto industrial per capita muito elevado e como um setor de serviços e um domínio tecnológico, que a gente captura também naqueles indicadores de complexidade econômica, né? Como um domínio tecnológico gigante. Mas, enfim, eu já falei demais, queria ouvir o professor Beluso, que, enfim... Deixa eu só, antes de passar para o Beluso, meter a colher aí no exemplo de vocês, para o pessoal entender, né? Outro dia eu postei a fabricação de uma turbina de avião, um pedacinho, né? 1 minuto, um negócio inacreditável. Inacreditável. Exato. A quantidade de parafusos, absolutamente. Exato. 2 caras produzindo a turbina.
Exato. Agora, quais os serviços que aquilo gera? Olha, se constrói um avião, até aí estamos na manufatura, mas tem que ter aeroporto, tem que ter comissória de bordo, tem que ter piloto, tem que ter. Então, ela puxa todos os serviços. Não, e a engenharia, então, a fabricação. Né? Os serviços de engenharia, de concepção, de design, de marketing, de TI, de programação, de computação. Tudo serviço. Serviço. Só que é computado como PIB de serviço, mas foi gerado pela turbina do avião, que a gente viu lá na manufatura. Beluso, eu prometo que é bem rápido, que eu quero também, eu vim aqui, na verdade, para aprender, eu não vim aqui para falar. Não, mas é só para colocar algo que às vezes passa despercebido, né? Que a economia ela é uma coisa só. Então, essas são decomposições conceituais que a gente faz. Quando você vai lá na realidade, você tem num único lugar as três coisas. Você tem o bem natural que veio lá da terra, você tem a indústria que processa, você tem o serviço que vende. Né? Então, a gente tenta decompor apenas para garantir algum nível de acompanhamento da evolução. Mas essas coisas, elas geralmente andam, né, todas juntas. Você tem tudo no mesmo, muitas vezes, numa mesma empresa. Mas, Beluso, por favor, agora... Bom, eu, na verdade, me diverti muito com as observações de vocês e as indagações do Alberto, né, que são muito certeiras, né? Como, por exemplo, esse exemplo da turbina, ou que acabou de falar o André, né? São um sinal que a gente deve respeitar. Na verdade, a indústria não é uma coisa, é um sistema de relações. Isso. Não é um setor. A Revolução Industrial, ela é uma coisa de uma brutalidade nas relações econômicas e na vida das pessoas. Né? Nós não podemos esquecer que as relações sociais, digamos, no feudalismo, que foi sendo devastado pela Revolução Comercial e depois completamente destruído pelo surgimento da indústria, né? Você criou também o trabalhador livre que virou consumidor, porque antigamente o trabalhador entregava o negócio para o senhor feudal assim, in natura. Né? O que a indústria fez foi afastar progressivamente o homem da natureza. Eu fiquei pensando, enquanto vocês falavam aqui, para dar um exemplo, né? Se ainda você vai arar a terra com um arado puxado por 3 cavalos ou 2 cavalos. Vai? Né? Em algum lugar do mundo você faz isso? Não, você usa um trator, usa uma colheitadeira. Hoje em dia você usa a irrigação controlada até por meios eletrônicos, etc. Né? Ou seja, isso alguém falou lá atrás, chama-se a industrialização do campo. Né? Assim como eu não vejo, por exemplo, os entregadores de mercadorias nas lojas entregando de charrete ou a cavalo. Parece que eles entregam de automóvel. Né? E, como disse muito bem o Alberto, a indústria automobilística tem conexões que são muito amplas. Né? Para trás, como eu aprendi isso na CEPAL, né? São efeitos para trás e para frente. Quais são os efeitos para trás? Efeitos para trás é que você precisa de autopeças, você precisa de uma metalurgia bem organizada, né? Você precisa de trabalhadores. E para frente, o que é? Você precisa de um setor de consertos mecânicos, você precisa de uma revenda. Então, serviço, né? Parece que é serviço. Você não pode vender automóvel, né? O sujeito que vende automóvel está prestando serviço. Então, essa relação entre os 3 setores, a gente usa, como se diz, por razões de mensuração analítica, mas que são um pouco enganosas. Porque, na verdade, a industrialização ela é totalitária. Ela vai avançando por todos os setores da economia. Né? Então, mesmo o trabalho, digamos, o mais deplorável e, na verdade, desprotegido, por exemplo, do sujeito que está vendendo churrasquinho, ele está usando um instrumento industrial, que é um fogareiro, uma coisa assim, certo?
Assim como o outro que está vendendo pipoca, ele usa o carrinho de pipoca, que só pode ser produzido industrialmente. Então, como vocês estão levantando muito bem, isso é um sistema, uma forma de produzir que é absolutamente abrangente nessa sociedade. Então, quando você vai lá e vai medir a participação da indústria, você não se dá conta de quanto menor, digamos, num país desenvolvido, quanto menor a participação da indústria, maior foi a sua indústria como setor, maior foi a sua eficiência de introduzir inovações e aumentar a produtividade do trabalho. Porque a produtividade do trabalho aumentou a tal ponto na indústria que ela dispensa trabalhadores crescentemente, agora com as novas tecnologias, e, na verdade, aumenta brutalmente a produção por trabalhador. Há uma curiosidade, viu, Alberto, André e Paulo Gala, que eu noto, um economista chamado Robert Gordon, que é um sujeito muito sério, né? Uhum. E ele começa a medir a produtividade total dos fatores. Aí ele chega à seguinte conclusão: mas a produtividade está caindo. Por que a produtividade está caindo? Porque, na verdade, a participação dos setores mudou. Então, por exemplo, os setores em que é difícil você medir a produtividade, vamos pegar restaurante. Como é que você mede a produtividade de um garçom? Pelo número de mesas que ele serve? Ou mede a produtividade, né, de um outro indivíduo do setor serviço? Talvez em alguns setores mais tecnificados você possa medir, mas nos setores, na verdade, de menor participação industrial, né, você tem uma queda. Então, você vai medir, caiu a produtividade, só que ela subiu. Ela caiu porque subiu. E ela caiu, a produtividade lá, porque subiu brutalmente na indústria. Aí o cara fala, mas como isso é um contrassenso? Não, caiu porque subiu. Isso é que é o problema. Na verdade, como a produtividade da sua indústria é muito grande, você, na verdade, desloca trabalhadores para setores que são menos produtivos. E, além disso, a inovação tecnológica vai avançando dentro do setor serviço. Nós mesmos estamos aqui comprovando no nosso debate, aqui no Zoom, né? O Zoom está permitindo que as pessoas convivam, trabalhem, se relacionam sem que elas estejam fisicamente presentes. Isso é fruto de uma inovação tecnológica, né? Então, o serviço, o homework, o trabalho em casa, o que é? O trabalho em casa é, na verdade, fruto dessa possibilidade criada pela tecnologia. Onde é que ela é criada? Num núcleo de inovação que as pessoas chamam industrial. Mas o que eu estou dizendo é que está havendo uma indiferenciação dos setores. Isso. A indústria provoca essa indiferenciação dos setores. Eles todos, na verdade, têm que se valer da inovação tecnológica. É isso que está no... Teve um pensador no século XIX que chamava isso de general intellect, ou seja, a capacidade de inovação se torna coletiva, de alguma maneira, organizada, né? Você tem os seus sistemas de tecnologia, ciência e tecnologia, que hoje, por exemplo, estão cuidando da pandemia, né? No Brasil, em todos os lugares, né? Quando você fala assim, a produção de respiradores, ele vai para o setor serviços, vai para o setor hospitalar, né? E está lá, eu espero que eu não tenha aqui nisso, porque se eu for, eu vou dessa para melhor. Não tem muita falta no mundo, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: o livro é muito importante porque ele explica esse caráter sistêmico, que de vez em quando é difícil entender, porque você sair do concretíssimo para o abstrato é difícil. É difícil, é um voo complicado. Então, você quer ver, você acha que a indústria é um sistema de fábricas. Não é. É um sistema de inovação e de avanço na produtividade do trabalho, que exige certas características. Por exemplo, dizia o outro lá, sistema de máquinas. O outro falava do sistema de máquinas. Não é uma máquina, a gente fala, mas então a indústria começou com o Leonardo da Vinci, que inventou lá umas máquinas. Leonardo da Vinci, eu tenho uma admiração enorme por ele, até porque
Ele era palmeirense como eu, mas... Ele era italiano, ele era italiano. A gente concede isso. Ex-ante era. Mas, então, o que eu quero dizer é o seguinte, que não é isso. Não, se fosse assim, teria começado com Arquimedes, né? Arquimedes, isso. Mas aí não é bem, porque você tem que olhar isso, por isso é um defeito da visão tópica, assim, imediatista. Você tem que olhar isso como um sistema e tem que olhar nas relações com a sociedade. Não é isso, Alberto? Quer dizer, você não tem indústria sem olhar o que aconteceu com a sociedade ao longo dos séculos e como foi se transformando, né? Economista tem esse defeito, viu, meus amigos? Que eles, na verdade, são muito limitados na visão. Eles não olham os processos sociais, eles olham as coisas, né? Então, é isso ou é aquilo? Ou é a indústria, ou é a agricultura, ou é o serviço. Não é isso. Não é assim. Se vocês me permitem, eu encerro assim, agradecendo a oportunidade de falar com vocês aqui, porque eu acho que talvez quem esteja ouvindo fique mais esclarecido com as explicações de vocês, né? Eu agradeço muito a oportunidade. Beluso, quem está ouvindo, eu coloquei agora o link do blog do Paulo Gala para adquirir o livro online e para contribuir, a internet permite isso, a gente não fica dependendo de grandes interesses, de grandes financiadores, cada um dá uma pequena contribuição que Paulo Gala e André Roncalha terão a capacidade de produzir esse livro industrialmente, no papel. Não, fundamental isso, fundamental. Fundamental. Um livro sobre indústria produzido industrialmente no papel. A partir da contribuição do setor de serviços, que a gente está aqui fazendo essa discussão, usando a internet, usando o serviço do crowdfunding, né, que é um serviço em que você pode comprar o livro pela metade do preço, né, o que a gente coloca lá é um livro muito mais barato do que vai ser o preço de capa final, e aí, industrialmente, ele será impresso. Então, a sua contribuição é fundamental para entender a indústria brasileira, ou a não indústria, a desindustrialização, enfim, e, quem sabe, né, contribuir mais na frente para que o Brasil retome o caminho da industrialização. Ninguém sabe, pode ser que aconteça, pode ser que não, mas a contribuição dos dois autores, do Paulo e do André, é fundamental para isto. André, Paulo, vamos aqui caminhar para o encerramento, eu sempre, né, enfatizando a importância da contribuição de vocês, com a qual eu concordo 100%. O meu papel aqui é mais facilitador e, eventualmente, aí, né, quem sabe, ajudar a comunicação no sentido de persuadir as pessoas, né? O meu objetivo também é esse de persuasão. Vocês têm um argumento, mas às vezes por isso que eu trouxe a minha questão dos serviços, né? Porque esbarra ali, então a gente tem que tentar persuadir as pessoas de que esse argumento é o correto. Então, aonde que esbarra? Olha, eu mesmo converso com muitos administradores públicos, prefeitos, etc. Eles dizem, não, vamos aqui, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, vamos cuidar dos serviços, que os serviços empregam muita gente. Aí você pensa, ah, meu Deus, mas o que ele pensa em cuidar dos serviços, né? Cabeleireiro, né? Pequeno comércio, e não vai desenvolver o município. Então, por isso que eu trouxe esse argumento. Eu convivo com esse argumento de uma maneira muito rotineira. Eu só vou fazer uma palavra aqui, depois eu concluo e já passo para o André, né? A gente traz no livro um apêndice da produção industrial do mundo, né? Que tem lá os 100 países, com cada um com a sua produção industrial, tanto em termos absolutos quanto em termos per capita, né? Então é muito claro que a riqueza de um país é a sua produção industrial per capita, né? Você bate o olho ali e você vê, né? Os países ricos são Suíça, Suécia, Alemanha, Estados Unidos, Japão, Austrália, Nova Zelândia, inclusive, né? A Nova Zelândia tem uma indústria super high-tech de alimentos processados, de whey protein, que fazem a hidrólise do leite. Então, é evidente que a indústria, olhando só como setor, não é uma fábrica que está todo mundo cheio de graxa, cheio de parafuso voando para todo lado, né? O whey protein é uma nata tecnológica, né? Caríssimo você fazer a hidrólise do leite, você separa a proteína do leite e a pessoa já faz a ingestão daquilo quando está malhando e tal. Isso é indústria, né? Isso é essa capacidade produtiva. Então, mas só uma última palavra sobre o livro, Alberto. O objetivo do livro é exatamente esse, não é tentar mostrar os dados, mostrar os elementos, né?
mostrar, vamos dizer assim, a realidade, né, das coisas, né, com muita evidência empírica, para, enfim, tentar contribuir para o debate brasileiro, porque o que a gente sente, né, que o debate no Brasil é muito ruim, né? Ele é um debate que, especialmente na opinião pública e com nossos economistas mais liberais que ocupam espaço, assim, é um debate quase de desprezo a dados e desprezo às evidências empíricas que existem, né? E também da própria literatura, né, do que se discute hoje de desenvolvimento econômico, e a gente procura trazer isso no livro, né? Quando você pega, a gente traz toda a explicação dos nossos cepalinos, estruturalistas, e por isso a gente fez questão de que o prefácio do livro fosse do professor Beluso, né? A gente faz toda uma explicação dessa discussão, desde o List contra Ricardo, né? As vantagens comparativas contra a ideia da indústria infante, né? Que o List olhou o que Alexander Hamilton fez nos Estados Unidos, que tornou os Estados Unidos a potência que é, né? O Hamilton criou fábricas de armamentos na Nova Inglaterra, né? Fez amplo protecionismo para estimular as indústrias da Nova Inglaterra, né? O pilar da industrialização dos Estados Unidos está certamente ligado também, né? Não só isso, mas também ao projeto do Hamilton. Então a gente faz essa discussão e traz os novos autores. Você pegar um Danny Roderick, um Joseph Stiglitz, na fronteira da discussão teórica, o Ricardo Hausmann, né? Então a gente procura também traduzir para o português e trazer esse debate de maneira simples, sem economês, para que todo mundo participe, fique engajado, entenda e com muitos dados, né? Então, o objetivo maior do nosso livro é quase que um livro de divulgação, né? De falar, olha, pessoal, olhem essas ideias, olhem esses dados, olhem esses números, de maneira simples, clara. Vamos discutir isso daqui, né? É essa a ideia, né? Eu vou só complementar o que o Paulo colocou, dizendo que a gente quer engajar as pessoas no debate. Então, nosso propósito não é fazer uma reflexão, como dizia o Marx, né, no segundo andar de um prédio que está no ar. Tá? Então, essa não é a ideia. A nossa ideia é colocar aqui no chão, né, o debate e mostrar que tecnologia e indústria, como o professor Beluso colocou muito bem, é algo invisível. Então, o que você vê é o produto acabado. Quando você vê o automóvel, você está vendo os 3 setores ali. O problema é que entender o que conecta, né, a borracha, o minério de ferro, até o momento que você aperta o acelerador, existe uma quantidade de conhecimento enorme. Existe uma quantidade de informação, conhecimento que impede que aquilo caia e desmonte no meio da rua. Que, né, suporte, impacto e assim por diante. Não, então, os carros da Hyundai, eles literalmente desmontavam no meio da rua nos anos 80. De tão porcaria que era um carro da Hyundai. A Coreia demorou para aprender a fazer carro. Ou Ford T, né, que ele usava a própria caixa de madeira que vinha lá, o câmbio, né, para servir como suporte ali do câmbio. Então, a questão é como é que você consegue convencer as pessoas que não é apenas você fazer o que você quiser, com muita vontade, com muito esforço, com muito entusiasmo, que no final a economia como um todo vai sair bem. Então a gente quer mostrar o seguinte, você pode fazer muito esforço e esse esforço ser autoderrotante, porque tudo que está do teu lado e atrás de você está jogando contra você gerar um resultado positivo. E sem indústria, e aí o Beluso colocou de uma maneira exemplar, que é o quê? É um sistema, ou seja, uma interdependência entre as nossas ações. Se a gente não conseguir direcionar o debate para explicar, ó, muito simplesmente, se você estudar a teoria do norte vai dizer para você, continua produzindo grão, continua fazendo food truck, comprando o meu caminhão, comprando a minha técnica e faz esse pequeno negócio que você, indivíduo, vai ficar bem. E é óbvio que essa pessoa vai ficar bem. A questão é saber por quanto tempo ela vai ficar bem. Os filhos, os netos dessa pessoa vão ficar bem por quanto tempo? Então, a nossa preocupação é, primeiro, atualizar o debate, que muitas vezes é colocado numa pretensa universalidade, como se existisse uma única teoria aplicável a qualquer país, e isso Prebisch, né, colocou como fundação da CEPAL, ou seja, a teoria neoclássica, a teoria que vem do norte, ela tem, né, uma pretensão, uma falsa pretensão de universalidade. Não, os países são diferentes a depender do quão antes eles chegaram na tecnologia que uma vez que eles possuem, eles apenas emprestam sob um pagamento de royalties. Como que a gente faz para sair desse atoleiro, correndo das nossas vantagens comparativas, correndo das fazendas, correndo do que é o serviço sem sofisticação e indo em direção como sistema, como país, não como pessoas,
como sistema em direção àquilo que está no topo da escada tecnológica. E aí eu concluo dizendo que o Brasil é um país rico. A nossa pobreza se manifesta na incapacidade que a gente tem de transformar essa riqueza em algo que o mundo queira pagar muito por isso. Então a gente produz coisas que são baratinhas, enquanto a gente tem um potencial enorme de vender coisas caras e atrair bons cérebros, atrair pessoas, pagar, sempre brinco, aquele, né, o menininho que está cortando cana e que poderia ser o novo Newton. Mas ele está lá cortando cana e ele vai cortar cana até o fim da vida, porque ele nunca vai conseguir chegar numa escola e se tornar um cientista. Como que a gente faz, né, para usar a indústria no sentido de avançar tecnologicamente com bem-estar, igualdade e inclusão para todos? Entre no blog de Paulo Gala, compre o livro de Paulo Gala e André Roncalha. Nós temos aqui, para você ter uma ideia, olha, eu estou aqui acompanhando visualizações desse bate-papo nosso, chegando a 800 visualizações, 783 visualizações. Então, se uma proporção de vocês aí que estão visualizando isso aqui contribuir, o livro será industrializado. Muito bom. Muito obrigado.